Você não é um humano comum. 7 sinais de que sua alma é antiga. Você já teve a estranha sensação de ser diferente, mas não no sentido superficial da palavra? É como se o mundo andasse em um ritmo e você em outro. Enquanto todos correm em busca de mais, você para sentir. Enquanto a maioria busca respostas fora, você sempre olhou para dentro. Isso não é acaso. E não é defeito. Talvez sua alma apenas não seja tão jovem quanto parece. Vivemos em uma época que celebra o novo, o rápido, o descartável. Mas você carrega dentro de si uma espécie de sabedoria silenciosa, uma vontade de desacelerar, observar, entender a vida por ângulos que pouca gente enxerga. E não, isso não te isola. Isso te diferencia. O que muita gente chama de sensibilidade demais, talvez seja apenas eco de algo antigo, profundo e necessário. Nesse vídeo, você vai se reconhecer. Vai entender por que sempre se sentiu um pouco fora de lugar. Por que seus pensamentos muitas vezes parecem mais densos que o mundo à sua volta. E, acima de tudo, vai descobrir que essa diferença é o seu maior dom. Mas atenção! O que vou te contar aqui não é óbvio, e pode virar uma chave dentro de você que nunca mais se fecha. GPS do mundo. Tudo flui, tudo faz sentido. Os caminhos se alinham, há encaixe nas conversas e nas situações. Mas há aqueles, e talvez você seja um deles, que mesmo rodeados de pessoas, vivem como uma peça trocada num quebra-cabeça antigo. Não importa quantas tentativas, o encaixe nunca é inteiro. Não é depressão, não é frescura, não é uma fragilidade passageira. É só uma percepção diferente, profunda. O normal parece estranho, como se o mundo rodasse em outra frequência. E quem sente isso, mesmo conhecendo o idioma, não entende as entrelinhas. É como crescer numa casa onde ninguém fala a sua língua concreta, mas todos conversam no mesmo tom. Você entende as palavras, responde, mas há sempre um ruído de fundo, uma frieza nas conexões. O que pulsa dentro de você parece não encontrar eco no cotidiano. O barulho da rotina, em vez de te distrair, só evidencia o sentimento de ser diferente. Na escola, no trabalho, nos almoços de família, você está lá, mas sempre com a sensação de estar à margem, um espectador silencioso da própria vida, tentando descobrir onde a sua presença se encaixa. Pessoas assim geralmente tentam se ajustar, forçam sorrisos, adaptam atitudes, abraçam pequenos rituais para parecerem parte. Mas a alma, inquieta, percebe cada gesto artificial. Não é fraqueza nem erro pessoal. É sinal de que sua essência carrega outros códigos, diferentes dos que predominam ao seu redor. Códigos que a maioria não compreende e que, na verdade, nem precisa compreender. Você sente que está aqui por algo maior, observa a vida acontecer, mas nota que os interesses e motivações da maioria soam vazios diante do que verdadeiramente te move. O cenário em volta parece pequeno para o que vibra aí dentro. O silêncio, muito mais do que o barulho das multidões, te chama, te acolhe, serve como refúgio e espaço de reencontro consigo mesmo. Do ponto de vista psicológico, esse sentimento pode nascer de origens diversas: experiências de rejeição, infância marcada por sensação de deslocamento, falta de reconhecimento, contextos de discriminação, vivências traumáticas ou até de uma sensibilidade mais aguçada, que capta as sutilezas do mundo de uma forma única. Às vezes, esse não pertencimento cresce até se tornar uma espécie de névoa entre você e a realidade, distanciando sua identidade da do grupo. É possível, inclusive, que surjam sintomas como despersonalização, sentir-se separado de si, ou desrealização, sentir o mundo como estranho. Ambos sinais de que algo interno pede acolhimento. Mesmo assim, a dor do não pertencimento carrega também uma possibilidade: a busca por significado, por encontros autênticos e vínculos verdadeiros. A necessidade de pertencer faz parte da natureza humana,
é fonte de autoestima e segurança emocional. Quando esse laço com o mundo se rompe ou nunca se forma, a solidão se instala. Mas reconhecer esse sentimento é o início do caminho para algo maior. Aceitar que o diferente em você é legítimo e que talvez a sua jornada seja justamente encontrar ou construir os espaços onde pode ser inteiro. A sensação de não pertencimento, por paradoxal que seja, não precisa ser um exílio definitivo. Às vezes, ela é convite para investigar a origem desse desconforto, para transformar inquietação em busca, para reescrever sua história a partir do que realmente vibra dentro de você. Encontrar pertencimento pode, então, significar menos encaixar-se no mundo e mais permitir que o mundo descubra o valor de quem você autenticamente é. Algumas pessoas apenas veem, outras, como você, enxergam com algo que vai além dos olhos. Um comentário sutilmente cortante, um sorriso que não condiz com a luz dos olhos, uma atmosfera que parece mudar silenciosamente. Tudo isso, para quem tem a percepção intuitiva aguçada, salta à vista, mesmo quando todos ao redor seguem alheios ao que está a subliminar. Esse radar interno funciona o tempo inteiro. Não exige esforço, não depende de explicações racionais. Você simplesmente sente, e quase sempre acerta. Essa sensibilidade é como uma antena fina, captando frequências inaudíveis para a maioria. Não basta ouvir o que é dito. É como se seu corpo e sua alma decifrassem também tudo o que fica guardado nas pausas, no tom de voz, no silêncio carregado. Entrar em um ambiente e sentir que algo não está certo. Perceber a inquietação não expressa de alguém. Captar pequenas mentiras, fragmentos de verdade, desejos guardados. Tudo isso faz parte do seu cotidiano. Não importa quanto tente ignorar ou racionalizar. A intuição se impõe, incontrolável, como um trovão que não dá para deixar de ouvir. Há vezes, quanto mais você tenta sufocar, mais alto ela ressoa dentro de você. Essa percepção intuitiva traz um presente, mas também um peso. Observando o mundo através das entrelinhas, você absorve dores, segredos, inseguranças e exaustões que não são suas, mas que passam a ocupar um espaço enorme no seu mundo interior. Enquanto outros conseguem seguir leves, distraídos, você carrega fardos invisíveis. Aquilo que não foi dito, o que ficou reprimido, o que ninguém, além de você, parece notar. Há um custo, o cansaço, a vontade de desconectar ou de buscar refúgio em silêncios e solidões. Essa intuição poderosa frequentemente resulta em uma sensação de deslocamento em rodas de conversas vazias ou em relações superficiais. O trivial cansa mais rápido. Você anseia por profundidade, verdade, saltos sinceros de presença. Basta um olhar para saber se aquele sorriso é real, se aquela história carrega verdade ou se há algo escondido. Sente até quando alguém mente para si mesmo. E mesmo que tente se encaixar nas simplificações do cotidiano, o desconforto cresce, porque seu olhar nunca para na superfície. Ele mergulha, investiga, reconhece, desvela. Quem tem uma alma antiga lê o mundo por entrelinhas, percebe nuances e mudanças de energia antes mesmo que os fatos se mostrem. Essa leitura não te faz estranho, mas desperto. Com o tempo, essa habilidade só se aprofunda. Sua intuição se torna uma bússola mais refinada, sua leitura das pessoas e ambientes mais certeira. O desafio é equilibrar esse dom com autocuidado, aprendendo a filtrar e proteger sua energia para não se perder em excessos que não são seus. A percepção intuitiva aguçada, então, é relação direta com sua experiência. Um dom raro, moldado por vivências, lembranças, profundas experiências emocionais e espirituais. Ela te faz mais humano, e carregá-la com consciência pode te conduzir a uma vida mais autêntica, mais verdadeira, mesmo que nem sempre leve ou tranquila. Porque, afinal, enxergar o que está além é privilégio de poucos, mas pode ser também missão silenciosa, a de trazer verdade, escuta e sensibilidade para um mundo cada vez mais raso e distraído. Tópico 3: Conexão profunda com o sofrimento e com a dor dos outros. Há quem escute histórias tristes e reaja com frases prontas, um breve "que pena" e segue adiante.
Mas para você, acolher o sofrimento do outro é algo visceral. Não se limita a sentir compaixão. Vai muito além da empatia comum. Quando alguém compartilha sua dor, parece que essa emoção te atravessa de forma física e emocional. Uma onda silenciosa indo direto do coração do outro para o seu. Como se existisse um canal invisível e intenso de ligação. Não é exagero. É como se, por razões difíceis de explicar, você estivesse destinado a absorver o que é contado com mais profundidade. Sua alma reconhece o sofrimento alheio com intimidade, talvez porque já percorreu esse caminho muitas vezes antes, em diferentes contextos, épocas, quem sabe até em outras vidas. Por isso, sua reação é única. Enquanto muitos se mantêm à distância, você permanece presente. Não foge, não julga, não tenta minimizar o tamanho da dor. Você escuta com verdade, se entrega à história, acolhe sem pressa e sem rodeios. O resultado é um movimento raro. Ao invés de consolar com frases feitas, você realmente recebe o que está sendo dito. Não trata apenas de tranquilizar, mas de sustentar o outro naquele momento. Frequente é o caso de carregar parte da dor do outro por dias. A história mexe e ecoa em você. Deixa marcas às vezes difíceis de apagar. Pode ser exaustivo, mas é também precioso, porque poucos têm a coragem de abrir tanto o coração diante da vulnerabilidade humana. Essa conexão profunda concede um tipo muito especial de sabedoria. Não há respostas prontas. O que você oferece não é conforto superficial, mas presença autêntica, silêncio cheio de sentido, escuta que sabe acolher até o que não é dito. Por conta dessa sensibilidade, as pessoas se abrem espontaneamente, contando verdades difíceis até para si mesmas, sentindo que finalmente encontraram alguém capaz de compreender, mesmo que nem saibam o porquê. No fundo, tudo isso aponta para uma missão interior. Existe um chamado aí, ainda sem nome, mas que pulsa forte. Um convite para curar, abraçar, fazer ponte entre dor e esperança. A alma que sente profundamente não está condenada a absorver todo o sofrimento do mundo, mas sim a transformar aquilo que carrega em luz, orientação e compaixão genuína. Por trás dessa intensidade está o resgate daquilo que talvez seja o mais humano em nós. Reconhecer o sofrimento como parte do processo de crescimento, como chão fértil para a empatia e a solidariedade reais. E se por um lado o seu coração precisa de proteção, por outro é também ele quem planta semente de esperança na vida de quem cruza seu caminho. É raro sentir assim. E mais raro ainda é persistir acolhendo, mesmo sem ter todas as respostas. Isso é dom, é chamado, é a força silenciosa das almas dispostas a transformar dor em presença e sofrimento em escuta verdadeira. Tópico 4. Busca constante por sentido, propósito e respostas maiores. Há quem perceba a vida como uma sucessão de tarefas e rotinas, mergulhado no fluxo do cotidiano, sem grandes questionamentos. Mas existem aqueles, talvez você, para quem simplesmente viver por viver parece impossível. Desde cedo, perguntas profundas rodopiam na mente. Por que estou neste mundo? Qual o meu papel nisso tudo? O que existe além do visível? É uma inquietação fundamental, uma fome de sentido que não se sacia com respostas automáticas, nem com distrações passageiras. A superficialidade para você é enfado. Festas movimentadas, conversas banais, rotinas mecânicas e ambientes voltados apenas para o prazer momentâneo não alimentam. Pelo contrário, desgastam. Não se trata de arrogância ou indiferença, mas de um vazio sutil. Tudo o que não carrega propósito parece pouco. Metas concretizadas, sonhos que um dia pareceram importâncias vitais, muitas vezes deixam uma sensação estranha de incompletude. Aquele eco interno. Isso ainda não é tudo. O coração quer mais. Não mais coisas, mas mais sentido. A busca por significado é intensa e perene. Quem carrega uma alma antiga sente quase uma necessidade vital de ir além do óbvio, de descobrir respostas maiores, de mergulhar na essência das coisas e de si mesmo. Essa inquietação se manifesta na recusa em se contentar com o raso. É comum sentir desconforto em ambientes de conversa trivial, tópicos repetidos e opiniões apressadas.
Até os momentos simples fazem brotar perguntas profundas. O que faz isso valer a pena? Qual aprendizado mora aqui? Para onde tudo isso vai me levar? Esse movimento é um impulso interno para o autoconhecimento e a transformação contínua. A alma antiga está sempre em busca de um porquê, de um significado oculto nos detalhes e das conexões invisíveis entre as experiências. Às vezes pode ser cansativo e trazer sensação de deslocamento, como se você estivesse vivendo uma história paralela à da maioria. Mas é justamente esse incômodo que leva à coragem de questionar, experimentar, mudar, recusar o comodismo e seguir procurando. O mais curioso é que cada resposta trazida do fundo de si mesmo parece abrir novas portas e novas questões. É um ciclo. Quanto mais você busca, mais percebe que a verdadeira sabedoria está no próprio ato de perguntar. O sentido nunca está finalizado, mas pulsa no permanente movimento de buscar, descobrir, construir. E se muitos fogem dessa jornada, quem se entrega a ela descobre que só há verdadeiramente vida quando há descoberta, expansão e transformação. No fundo, a busca por sentido, propósito e respostas maiores não te afasta dos outros ou do mundo, mas faz com que você habite a própria existência com mais intensidade, profundidade e presença. O que para alguns é excesso de inquietação, para a alma antiga é sinal de vida plena. A certeza de que a vida, para valer a pena, precisa de propósito, densidade e perguntas que nunca se esgotam. E é justamente esse movimento que te faz renascer, a cada dúvida, mais autêntico, mais desperto e, acima de tudo, mais humano. Sinal 5: memórias que não parecem ser desta vida e sabedoria que não combina com a idade. Há quem carregue nos olhos a dúvida. Por que certos sonhos parecem mais reais do que a vida acordada? Você talvez conheça essa experiência. Aquela sensação de encontrar lugares em sonhos que nunca visitou, mas que te causam saudade mesmo sem terem morada no seu passado. Em noites assim, corpos desconhecidos tomam rostos familiares e afetos improváveis soam como reencontros antigos, deixando um gosto de vazio ao despertar. Como explicar esse sentimento de pertencer a cenários inexistentes na sua história atual? Almas antigas vivem com esse mistério. Guardam bem fundo fragmentos de outras jornadas, lembranças que não surgem pela lógica, mas pelo sentir. É como receber cartas de uma vida anterior, palavras que acalmam saudades sem nome, que chamam pelo seu ser mais íntimo, mesmo sem registros dos encontros. Ao acordar desse tipo de sonho, o peito dói de nostalgia, um suave vazio que não combina com a biografia. No decorrer do dia, pode vir um vislumbre estranho de que algo fundamental ficou para trás, ainda que você não saiba o quê. Essas memórias não precisam ser cinematográficas. Às vezes, basta o toque num objeto antigo ou o calafrio ao pisar numa terra nova, que inexplicavelmente faz seu coração vibrar de reconhecimento. A alma identifica o que a mente não decifra. Por isso, tantas vezes, sente atração por culturas distantes, afeição por idiomas nunca aprendidos, fascínio por épocas jamais vividas. Quanto mais você escuta esses sinais, esses lampejos de saudade, esses gostos de eternidade, mais claro percebe que carrega experiências de outros tempos. O passado te chama pelo avesso da razão. Esse mistério interior vem quase sempre acompanhado de outra peculiaridade, uma sabedoria profunda que desafia a cronologia. Desde pequeno, você pode ter ouvido de adultos: "Você é maduro demais para sua idade", ou comentários surpresos sobre como seus conselhos são certeiros, mesmo sem ter atravessado pessoalmente aquela situação. Enquanto outros se distraíam com brinquedos e correrias, talvez você já refletisse em silêncio sobre a morte, sobre os desencontros da vida ou o sentido de tudo. Não é simples curiosidade. É memória de quem já viveu e aprendeu um pouco de cada capítulo da